Zacarias, capítulo 7. Algum irmã ou irmã quer fazer essa leitura, todo o capítulo 7? São 14 versículos. Algum irmã ou irmão quer fazer essa leitura? Eu poderia fazer, mas eu prefiro dar oportunidade aos irmãos. No 4º ano do rei Dario, veio a palavra do Senhor a Zacarias no dia 4º do 9º mês, que é Quisleu. Quando de Betel foram enviados Sarezer e Regim-Meleque e seus homens para suplicarem a favor do Senhor. Perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos exércitos me veio a mim dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando jejuastes e pranteastes no 5º ano, no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes como efeito para mim? Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmo que comeis e bebeis? Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina não eram habitados? A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falará o Senhor dos exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas e endureceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram os seus corações duros como diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos, visto que eu clamei e eles não me ouviram. Eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Espalhei-os com um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque a terra desejável fizeram uma desolação. Amém e misericórdia ao mesmo tempo, não é verdade ou não? Amém, assim seja, a palavra viva do Senhor, e misericórdia para que nós tenhamos o cuidado, né? Esse exemplo para nós que não entrarmos nesse tipo de vida. Irmão ou irmã que deseja em oração pedir o direcionamento de Deus, o poder do Espírito Santo para que essa escola bíblica seja toda para o Senhor. Irmã Rosilda se prontifica. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, que nós estamos aqui na casa do Senhor. Obrigado, Pai, pela palavra que foi lida. Obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, por tudo, pelo amor, pela grandeza, pela fidelidade do Senhor, pela misericórdia do Senhor. Abençoa a escola dominical, abençoa o seu servo que vai trazer a palavra a nós, que nós possamos ouvir e guardar nosso coração. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor está vendo em nossas vidas. Abençoa aqueles que estão no hospital, tome eles nas mãos do Senhor. E aqueles que estiverem ouvindo sua palavra em outros lugares, Senhor, que possa guardar no coração. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Primeiro eu queria uma definição, se o irmão tem alguma colocação. O que você entende por religiosidade? O que vem à sua mente quando nós falamos, precisa abandonar a religiosidade? Eu queria a colaboração dos irmãos, não é preciso acertar não, é preciso colaborar.
Isso vai fazer com que você seja uma pessoa ativa, né? No meio da escola bíblica e lá fora. O que você entende por uma pessoa, olha, essa pessoa é cheia de religiosidade. O que passa no seu coração quando essa frase vem até você? Nada? Então quer dizer, Tem que ser sincero na palavra de Deus. para guardar. sinceridade na palavra de Deus é o que precisa. Não é uma pessoa de religiosidade, não tem nada a ver com isso. Às vezes ela está fazendo alguma coisa que ela não sente. Amém. Mas aquela pessoa é cheia de religiosidade. O que mais? O que mais? O que mais pode vir à sua mente? A gente fala, nossa, que religiosidade. Tem outros que falam, tem uma palavra que é usada no meio nosso, legalismo, né? Algumas coisas deste tipo. Meus irmãos, nós precisamos aprender a viver Cristo Jesus e não a fazer rituais. Veja bem, a ceia do Senhor é um memorial maravilhoso. O Senhor nos dá a oportunidade de celebrar a ceia do Senhor. Isso pode se tornar um ritual na nossa vida, ou então pode ser uma vida em Cristo que faz desse momento algo precioso. Eu não sei olhar para as pessoas que estão com o pão e o cálice na mão no dia da ceia e dizer, essas pessoas realmente amam a Deus, e não posso fazer isso, e não tenho nem condições de fazer isso. Mas cada um pode se analisar. Você pode ter uma vida totalmente diferente lá fora e chegar aqui, você é batizado, você faz parte da congregação, você vem nos cultos, então você acha que está apto para celebrar a ceia do Senhor. Correto ou não? Mas será que isso não pode se tornar um ritual vazio em nossas vidas, no seio da igreja evangélica? O próprio batismo. As pessoas hoje, elas têm aquela pretensão de empurrar as pessoas ao chamado aceitar a Jesus. Você precisa aceitar a Jesus. O problema é Jesus te aceitar, mas isso é outro assunto para uma outra aula. Mas a gente fica empurrando as pessoas a declarar que Jesus Cristo é o Salvador. Então a gente arranca uma declaração, a gente pressiona para que ela declare. Às vezes ela está num leito ali moribunda, você ama Jesus, aí correu uma lágrima, não sei o que, ela apertou minha mão e a gente fala, essa pessoa está salva. Nós não sabemos se isso aconteceu. Até a gente, com o nosso coração, acha que é verdadeiro e que aconteceu isso mesmo. Mas só Jesus pode dizer se isso não foi mais uma coisa em vão, vamos dizer assim, em vão. Correto ou não? Nós não podemos analisar isso, mas nós temos que alertar a igreja para que a sua vida cristã não seja um ritual vazio. O que aconteceu aqui? De Betel foram enviados mensageiros a Jerusalém para perguntar aos sacerdotes se eles deviam continuar com choro, com jejuns, no 5º mês, como era o costume de anos. Nós devemos continuar fazendo isso? Quer dizer, olha para você ver, de boa intenção o inferno está cheio, né? Quer dizer, que pessoas valorosas saíram de onde eles estavam para perguntar se deviam continuar naquele ritmo de jejum no 5º mês. Olha que maravilha. Não, não é maravilha. Deus manda Zacarias falar a esse povo, que esse povo passou no cativeiro justamente por causa que a sua vida não era uma vida de aplicação da obediência. Mesmo esse povo indo no templo, mesmo esse povo fazendo jejuns, eles não foram aceitáveis ao Senhor. O próprio Senhor manda Zacarias dar essa palavra. É uma observação que eu tenho feito, até eu fui num velório, essa semana nós tivemos 2 velórios no mesmo dia, eu tive que ficar um pouquinho aqui e depois ir para Alfenas. Eu até estava conversando com um pastor a respeito disso. A igreja está uma igreja que faz alguns rituais, mas que não tem vida com Cristo. Quando a gente fala em igreja, a gente está falando da congregação, do povo juntado. Porque a igreja verdadeira, essa está em Cristo Jesus, imaculada em Cristo Jesus. Meus irmãos, será que nós não estamos nesse mesmo tipo de vida? Oi?
Não é idolatria? Também é. Também. Eu estou idolatrando um ritual e não uma vida em Cristo. Também é idolatria. Já dizia um teólogo, né, da Reforma, o coração do homem é uma fábrica de ídolos, né? Então até nisso ele põe, né, um ídolo, né? Eu vou participar da ceia que eu estou bem com Deus. Por isso que as pessoas caminham na beira da estrada, outras se mutilam, outras fazem um tanto de coisas aí para achar que estão bem. Outras põem uma Bíblia aberta no Salmo 91, outras põem um sal grosso atrás da porta, um alho dentro, né? As pessoas fazem várias coisas achando que estão bem com Deus, mas na verdade não estão. Meus irmãos, eles comeram, eles deixaram de comer e eles beberam para eles mesmos. Essa é a palavra que do Senhor veio através do profeta Zacarias. O que vocês fizeram e o que vocês deixaram de fazer, não foi para mim, foi para vocês mesmos. A vida de vocês é uma vida vazia, é uma vida sem Deus, é uma vida à parte, porque no coração de vocês há rituais, há religiosidade, mas não há amor à minha presença e à minha palavra, porque todas as vezes que eu enviei um profeta para falar a verdade, vocês desprezaram. E porque essa mesma verdade foi dita lá em Atos capítulo 7, né? Quando Estevão discorre sobre o plano de salvação em Cristo Jesus, e ele fala a mesma coisa, os profetas, seus pais desprezaram, homens incircuncisos de coração, de dura serviço, e aí ele foi morto por isso. E eu falava com esse pastor também, justamente, como os pastores hoje estão tão amados, eu não estou falando dentro da igreja, que até isso até pode ser normal, mas fora da igreja, como os pastores estão amados, porque eles não estão dizendo a verdade, porque se eles disserem a verdade, eles não vão ser amados aí fora, eles não vão ser unanimidade aí fora, muito pelo contrário, eles vão ser rejeitados aí fora. Se eu falo a palavra da verdade, vocês que estão em Cristo, talvez vocês me amem por falar a verdade, porque vocês estão em Cristo, mas quem não está em Cristo, a palavra afronta, a palavra confronta, a palavra ela vem para ferir, mas não no sentido de ferir e matar, no sentido de ferir para restaurar. Eu lembro que lá na roça, os antigos diziam que você tinha que ferir o caule da planta, não era? Para que ela produzisse mais. Isso até tem uma explicação agronômica, mas nós não vamos entrar nela hoje. Até ela faz produzir rápido, mas ela vai maltratando a planta ao longo do tempo. Mas então, eles falavam, você fere aqui, então você fazia alguns cortes na casca e a planta emitia fruto. Meus irmãos, a palavra, ela nos fere para ela nos fazer novos. Ela mata o velho homem para trazer o novo homem. Diz a palavra lá em Hebreus que Deus açoita o filho que recebe. Por quê? Por amor. Então nós precisamos da verdade, e a verdade dói em nós, porque o nosso coração, como diz Paulo, mesmo ele não querendo fazer o que Deus não quer, ele acaba fazendo. E aquilo que Deus quer, ele acaba não fazendo. E Paulo está dizendo que é uma luta do espírito contra a carne. Para isso nós precisamos da palavra, para a palavra vem nos confrontar. Essa semana, quando eu estudava Salmos 50 e poucos, eu fui altamente edificado por condutas na minha vida que não estão de acordo com a palavra de Deus. Eu me senti amado por Deus ter me revelado. Quantas vezes já passei por esse salmo? Mas agora ele me tratou em algumas coisas que a minha vida não está alinhada com a sua vontade. E eu fiquei grato ao Senhor por ele ter trazido isso à minha mente, ao meu coração. E isso é a função da palavra. E essa é a função da palavra. Mas esses homens, eles desprezaram. Deus estivera ausente das suas atividades. Eles achavam que estavam ali com Deus presente naquilo que eles faziam. Muito pelo contrário, Deus não estava nem recebendo e nem estava presente naquilo que eles faziam. Então eu queria que você pensasse, primeiro, naquele tempo, o que Deus requeria do povo? Apenas um ritual? Será que é isso? Apenas um jejum de abstinência de alimentos e choro? É isso? Não. A mensagem de Deus era clara. Por favor, algum irmão, lê para mim o versículo 9 e 10.
algum irmão, repita o versículo 9 e 10 de Zacarias, capítulo 7. Levante sua mão aí para que o microfone... Alfred, vai. Assim falara o Senhor dos Exércitos. Executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. O que ele estava querendo dizer aí, Florivan, que você entende? Que eles estavam alinhados com Deus ou não? Não, estavam desalinhados. Desalinhado. Né? É que nem um carro desalinhado. Ele pode puxar para a direita, puxar para a esquerda. Né? Então precisa de um alinhamento na nossa vida, né? Então olha o que ele fala aqui. Primeiro, executai juízo verdadeiro. Meus irmãos, a prática da justiça, não a justiça do homem, mas da justiça de Deus. Meus irmãos, nós temos visto o que está acontecendo no nosso país. O nosso Supremo Tribunal Federal tem negado a própria lei, tem deturpado a própria lei. Eu estou falando de homens ímpios. Homens ímpios. Isso tem trazido um grande problema à nossa nação. Agora imagina nós, que batemos no nosso peito e que dizemos aí fora, somos servos do Deus Altíssimo. Será que nós temos praticado ou temos uma vida alinhada com os preceitos, com os mandamentos, com as ordens do Senhor e andado não segundo o nosso querer, mas segundo o querer do Senhor? Por que que nós entramos em tanto descrédito hoje? Porque hoje quando você fala em crente ou evangélico, parece que está um descrédito total, não é? Por quê? Por quê, pastor Joel? Espera chegar o microfone e me diga por quê. Porque se der problema, dá para a senhora. Porque o testemunho não tem sido coerente com a palavra. Testemunho diferente da palavra. Então eu entro no culto, irmã, fico com aquela carinha de cabecinha do lado, não é? Dou glória a Deus, canto, faço isso, mas quando eu saio a minha vida é diferente? Sim, aí o testemunho para as pessoas que não conhecem a palavra é ruim. Eles não entendem que ele está ali dentro, ele é religioso, né? Porque aí ele está ali dentro da igreja, ele cumpre um ritual e no meio da congregação ele parece, né, certo, mas como a palavra está longe do coração, ele não tem como viver no momento que precisa viver. E aí dá um mau exemplo e as pessoas julgam, esse é crente, e aí o crente é ruim. Por isso não querem contratar funcionário crente hoje, né? Uhum. Agora, uma vez eu assisti uma reportagem em que um chefe, ele se disfarça, né? E ele vai ser um peão lá na obra para conhecer a empresa. E ele vai trabalhar, então, hoje ele ia ficar, um determinado dia, ele ia ficar trabalhando com um rapaz que organiza as cargas dentro do caminhão. E ele nota que aquele rapaz tem um carinho em organizar as cargas, fala, não, o senhor não pode fazer dessa maneira, falando para o chefe disfarçado, tem que ser assim, tem que ser firme. E ele chega e fala para o chefe, ele não sabe que é o chefe, mas ele fala, olha, o senhor tem que fazer tudo como se o senhor fizesse para Deus. Aquele cara era crente. E isso foi público aí, né? Foi na reportagem. Aquele homem, quando foi se revelar, porque ele chama todo mundo lá na fábrica, os que participaram, ele tira a barba, tudo postiço, e vai se revelar, ele chora ao lembrar que aquele homem falou, tudo que você for fazer, o empregado falando, tudo que você for fazer, faça como para o Senhor. Veja bem, isso trouxe um grande impacto ao coração daquele patrão, é o presidente da empresa. O nosso testemunho, ele tem feito com que as pessoas sejam impactadas? Nós falarmos que somos crentes, é muito fácil, mas nós vivermos como o Senhor Jesus quer que vivamos, esse é complicado, porque aí nós temos que negar a nós mesmos, nós temos que tomar a nossa cruz e seguir a Cristo, e isso custa, isso não posso tirar a palavra de sacrifício disso, mas é interessante que isso é uma renúncia total à minha vida para viver a vida de Cristo em mim, e isso é que a igreja evangélica hoje se apartou.
Nós estamos não confiantes na palavra de Deus, mas confiantes nas nossas próprias capacitações. Estamos querendo fazer a coisa do jeito que nós entendemos que é certo. E aqui está falando o quê? O que diz aqui, ó? Executai juízo verdadeiro. Então eu preciso ter uma vida de prática daquilo que Deus espera. Eu preciso andar aos moldes do Senhor, e para andar aos moldes do Senhor, eu preciso conhecer a palavra de Deus, porque conhecendo a palavra de Deus, eu conheço o próprio Deus, eu tenho uma vida de intimidade com o próprio Deus. Então por isso que eu falo que crente que não lê Bíblia, ele não é crente, porque ele não tem interesse de conhecer Deus, ele não tem vida com Deus, ele não tem necessidade de Deus, ele não tem vontade de Deus, então quer dizer que ele não é de Deus mesmo. Não há como ser de Deus. No seu dia a dia, você tem que tomar várias decisões. Às vezes até mesmo responder a uma provocação, correto ou não? E como você responde? Como que eu respondo? Não estou falando que nós vamos ser perfeitos, mas eu estou falando que nós precisamos entender que é uma prioridade. Nós fazemos as coisas de acordo com o Senhor, e não no nosso próprio entendimento. A segunda coisa que ele pede aí, mostrar bondade e misericórdia. Meus irmãos, nós falamos do bom samaritano. O bom samaritano, ele mostrou bondade e misericórdia a uma pessoa que ele nem conhecia. E é interessante que isso custa. Tem pessoas que se consideram boas, porque elas veem alguém passando necessidade, ela liga, pastor Gerson, aquela pessoa está precisando de cesta. Aí o pastor Gerson tem que pegar a gasolina dele, pegar o carro dele, arranjar a cesta, ir lá e levar. Aí a bondade fica para quem? O pastor Gerson, ele que ganha com a bondade. Porque essa pessoa, ela é um cão farejador. Ela fareja, vê quem está necessitado, você percebe que, e não faz nada. Meu irmão, a bondade é assim, ó. Você ficou sabendo que essa pessoa precisa de arroz, mas na sua casa você tem 1 quilo de arroz. Sabe o que você faz? Você pega meio quilo do teu 1 quilo e dá para essa pessoa. Não é mandar o outro levar. É você. A bondade e a misericórdia é você agir. Não é você pôr outro para produzir isso, mas é você. Foi até a sua casa, bateu na sua porta, ou trouxe o seu conhecimento. É Deus te dando uma oportunidade de cumprir aquilo que Ele quer que nós façamos, que é usar de bondade e misericórdia, e não de rituais vãos. Você não é tão pobre que você não possa dar alguma coisa. Nós podemos sempre dar alguma coisa. Sempre dar alguma coisa. Nós precisamos ter esse coração. Nós não podemos anunciar isso, mas nós temos que ter isso em nós. Eu não posso anunciar o que eu fiz essa semana, que eu acho que é bondade, mas eu posso fazer aquilo que Deus me chama a fazer. Então veja ao seu lado, lá da sua casa, lá no seu trabalho, quantas pessoas estão passando uma dificuldade maior que a sua. Meu irmão, qual de vocês está passando a luta da irmã Hilda aqui? Qual de vocês? Agora, nesse momento, não é que já passou, não. Que está passando agora a luta da irmã Hilda lá com o Roberto? Nenhum. Qual de vocês tem passado a luta da irmã Patrícia lá com as 2 crianças, que tem as suas dificuldades e as suas enfermidades? Qual de vocês? Quer dizer, você está só para ajudar hoje, né? Pois não, irmã Patrícia? Mas eu ainda agradeço, porque meus filhos ainda andam, mas tem criança pior do que eles, que está na cama. Tipo o Paulinho da irmã Maria, no caso, daquela época. E criança é pior, né, pastor? Que precisa mais ainda. Quer dizer, a irmã está dando louvor a Deus porque os filhos ainda andam, né? Mesmo eles tendo a dificuldade do autismo, né? E aquelas infecções que eles têm, né? A bronquite, mais aquelas enfermidades, né? Quer dizer que para a senhora, olhando e analisando, ainda está bem melhor, não é? E nós deveríamos ter a mesma visão. Cerebral, aquelas tipo que fica na cama. Né? Paralisia, né? Igual o Paulinho, né? Que faleceu aos 26 anos. Então. Aí eu pergunto para você, como a irmã Hilda está lá com o Roberto, com câncer no fígado, né, irmã Hilda? Está passando as suas lutas, mas se ela olhar para o lado, tem gente bem pior, né, irmã Hilda?
Mas nós, tirando a Patrícia, o Paulinho e a irmã Rosilda aqui, nós não estamos passando nenhuma luta desse porte. E talvez temos menos glorificado a Deus que eles que estão passando. Correto? Bondade e misericórdia. O Senhor requer bondade, misericórdia. Meus irmãos, isso precisa estar explícito no nosso viver, meu irmão. Não é você ver que o cara está no semáforo com uma garrafa de pinga e fala, eu quero um dinheiro para comprar pinga e você dá dinheiro para isso. Eu não concordo com isso, não. Eu não concordo. Certo ou não? Mas aquele rapaz que está com o coroa de pinga vai te pedir uma coisa. Você quer almoçar comigo? Nós vamos ali agora, nós vamos comer ali nós dois juntos. Tá bom? É um exemplo, eu estou dando um exemplo. Não é contribuir com o erro, não. Mas é fazer alguma coisa. Gente, quanto que nós nos preocupamos conosco mesmo? A gente preocupa com o plano de saúde, a gente preocupa com pagar nossa luz, pagar nossa água, pagar os nossos impostos. A gente preocupa com tudo para nós. Nós somos egoístas. Verdade ou não? No nosso orçamento, tem um item lá que chama bondade e misericórdia. Então, esse aqui, do meu salário, eu vou deixar isso aqui para bondade e misericórdia? Pois não, irmã Hilda? E eu agradeço muito a Deus, porque nesse momento de luta, eu não tenho passado nenhuma dificuldade, nem financeira, nem apoio dos irmãos, porque, graças a Deus, todas as vezes de precisar de levar ele para o médico, fazer a química, aparece o pastor Gerson lá. Amém, glória a Deus. O Senhor, o irmão Froivan não deixa de visitar ele de jeito nenhum. Amém, ué. E muitos orando, a pastora Joelma sempre dando força. E eu estou aprendendo muito com Deus. Eu quero aprender mais ainda, porque eu não mereço nada do Senhor e Ele está me carregando nos braços. E tem passado por outras lutas diferentes, como ontem mesmo eu passei por Passei no vale ontem, mas graças a Deus hoje eu estou aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor, amém, porque Ele me abençoou e eu passei. Amém. Então eu quero sugerir a você, amado irmão, amada irmã, que quando você projetar o seu orçamento, deixa um pouquinho também nessa área para misericórdia e bondade. Quando for à porta da sua casa, ou quando você tiver essa oportunidade de executar, execute você mesmo, não peça para a igreja, não peça para ninguém. Você, com pouco que você pode fazer muito, tá bom? Então eu sugiro, a gente tira o dízimo, tem uma oferta, tem água, tem luz, tem coisa. Eu vou separar um pouquinho para bondade e misericórdia também. Isso eu estou falando na área financeira, porque é uma área que prende o povo. Mas a bondade e misericórdia não precisa ser só na área financeira. Mas parece que a área financeira é que prende mais, não é? Agora está aqui, ó, não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro e nem o pobre. O que é oprimir? Causar peso sobre ele. Meu irmão, as pessoas estão machucadas e feridas nesse mundo. O nosso país é um país muito desigual. Uns ganham muito, outros não ganham nada. Correto ou não? Ele não é um país igual lá, você vai na Dinamarca, que o presidente da empresa mora do lado do pedreiro. O nível salarial não é igual. Então, nós temos uma área grande e um alerta grande para a gente não oprimir nem o pobre, nem a viúva, nem o estrangeiro, ninguém. Não cause opressão sobre essas pessoas. Preste atenção. Muitas vezes você não vê e você não nota por estar não buscando na palavra, mas você acaba causando peso sobre essas pessoas. Causando muito peso sobre essas pessoas. Olha, eu tenho passado uma dificuldade com o meu funcionário lá da Câmara Fria. A esposa tem lutado contra um possível retorno de um câncer. Embora um médico tenha descartado, outro médico ainda diz que ainda há. Mas eu não posso pôr mais peso sobre ele. Eu tenho que abrir mão de algumas coisas para que ele cuide também da sua esposa. Isso numa empresa é inconcebível. Isso numa empresa normal é inconcebível. Você deixar seu funcionário faltar 2, 3 dias no trabalho. Existe isso? Sem descontar? Existe isso numa empresa? Numa empresa o funcionário começou a precisar de faltar. O que acontece com ele? Rua. Ele é o número, que número que é ele? É 322. Manda o 322 embora. Não interessa se ele está passando por dificuldade, não interessa se tem luta na sua casa, não interessa se seu filho está enfermo, não interessa, ele não nos serve.
eu preciso colocar a não opressão sobre a minha empresa. Então eu preciso aprender na palavra. Eu preciso aprender na palavra. Às vezes eu tenho que ligar para um freguês e falar, olha, não leva hoje a mercadoria não, que ele está passando por isso, ele teve que ir lá acompanhar, leva amanhã, quebra o galho. Eu posso até perder o freguês, pode levar para outro lugar, não é? Mas e aí, o Pedro cristão? Não é verdade? Não é um exemplo para a gente pensar e refletir como tem sido a nossa vida? Não que eu seja bom, não. Deus é bom e Deus tem cuidado da vida dele. Eu quero que você entenda que há muito como nós praticarmos isso. O Brasil é um país de viúvas, de pobres, um país de órfãos, de estrangeiros. Então nós temos muito para aplicar a nossa vida. Não oprima, não coloque peso sobre essas pessoas. E ele continua dizendo no versículo: nem intente cada um, em seu coração, às vezes não é explícito, em seu coração, mal contra o seu próximo. O seu colega foi promovido, você que estava cobiçando essa promoção, ele foi promovido. E agora? Como é que está o seu coração? Estou dando um exemplo aqui que me surgiu à mente. Poderiam ser diversos outros. O que está acontecendo na igreja? Um passando a rasteira no outro para ficar com o quê? Com o que eles julgam ser o quê? O lugar mais alto que você pode chegar. E na fé é diferente, né? O lugar mais baixo. Jesus mostrou, lavando os pés dos discípulos, que o lugar mais alto é servo, não é? Mas na igreja contemporânea o lugar mais alto é pastor, depois é bispo, depois é apóstolo, depois é não sei o quê, depois é tetrarca, rei. Então, tanta coisa aparecendo aí. Não intente no seu coração mal contra o seu próximo. A palavra do Senhor diz, você deve amar a Deus sobre todas as coisas. Mas ela também diz, você deve amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, o que você deseja para você, deseje para o próximo. O que você faria por você mesmo, você deve fazer pelo próximo. Isso é viver Cristo. Não é que isto salva, mas isso é uma obra da salvação. As pessoas que são salvas, elas tendem a caminhar nessa visão. Meus irmãos, e Zacarias também registra e faz questão de salientar, seus pais não quiseram atender a voz de Deus. Versículo 11, eles foram rebeldes, deram as costas para Deus e não atenderam às mensagens dos profetas. Será que isso há conosco? Uma das maiores frustrações que quem está à frente da igreja tem é pregar todos os domingos a mesma coisa e ver a igreja andando num rumo totalmente diferente. Por anos você prega a mesma coisa, diz que uma pessoa tem um sermão só, né? Eles falam isso, né? Vai e volta, é aquela mesma linha, né? E a mesma coisa acontece. Isso, de vez em quando, você se sente bastante frustrado. Meus irmãos, você pregar a obediência dos filhos aos pais, nós pregamos isso aqui? E nós temos visto isso aqui? Isso não é frustrante? Nós pregamos que as pessoas devem ter como o primeiro lugar adorar a Deus. Nós pregamos isso aqui? E nós notamos que isso acontece aqui bastante? Não. Isso frustra. Mas no outro tempo não foi diferente. Os profetas vinham e falavam as coisas que o Senhor mandava. E as pessoas se tornavam rebeldes àquela voz e faziam a maneira delas mesmas. Meus irmãos, seus pais fizeram o seu coração duro como diamante para não ouvirem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, por intermédio dos profetas. Coração duro como diamante é a pedra de maior dureza na face da terra. Tanto é que você usa diamante para cortar vidro. Certo? É a maior dureza, classificação de dureza. O que Deus fez? Derramou ira, mandou o povo para o cativeiro. É ira, é justiça, é juízo de Deus. Quando vocês veem na Bíblia falar assim, olha, Deus mandou matar homens, mulheres, crianças e animais. Isso pode as pessoas questionarem você, né? Mas esse Deus não é um Deus amoroso, não. Esse Deus é amoroso e justo.
Aqueles que morreram já eram para morrer mesmo. E a justiça de Deus, ela é perfeita. Para mim, isso não tem dificuldade nenhuma de responder essa questão. Mas tem pessoas que falam, também não entendo. Porque Deus... Quando Deus manda matar tudo, Ele manda matar e Ele está fazendo justiça perfeita. Então eu quero que você entenda. Esse povo foi avisado pelos profetas. Esse povo foi reavisado pelos profetas. Os profetas clamaram. Lembra Jeremias? Quanto que ele clamava? Ninguém atendia ao seu chamado, até que o povo foi levado. E ele proclamou. Quando ele estava com o canzil de madeira, veio outro profeta, quebrou o seu canzil. Deus falou, agora ele vai usar um canzil de ferro, 70 anos. E o povo foi justamente como o profeta anunciou, cativo. E ficaram esparramados. E a sua terra, a terra da promessa, não é? Canaã é a terra da promessa, Jerusalém é a terra da promessa. Ficou devastada, desolada, ficou inabitável. Por quê? Porque o povo, mais uma vez, não ouviu o Senhor. A grande ira do Senhor veio sobre eles. Foram espalhados como um turbilhão por entre as nações, e a terra foi assolada atrás deles. Então, eu quero que você entenda, Deus não muda. A palavra do Senhor não muda. Ou você entra nela, ou você é condenado por ela. O cativeiro da Babilônia foi a prova clara de que a religiosidade sem obediência pode levar a grandes desastres. Esse negócio de eu vou no culto, mas eu não estou em Cristo, é um problema sério. Não traz nenhuma garantia, a não ser a garantia de que, se você continuar, a ira de Deus será derramada sobre a sua vida. Não adianta jejuar, não adianta cantar, não adianta orar aqui, fazer noites de oração, se a sua vida não está em Deus, se o seu coração não está em Deus. Nós temos, talvez, dado o exemplo de que devemos apenas estar aqui, e as pessoas, então, estão se frustrando, mas não é verdade. Nós devemos estar aqui para adorar a Deus. Eu tenho falado aqui, principalmente nas pregações, entre por aquela porta, não para pedir coisas, não para pôr papelzinho, igual eles fazem no Muro das Lamentações, pedindo coisa. Entre aqui simplesmente para adorar a Deus. Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Ele é o Deus tremendo que está no seu trono, que governa todas as coisas. O detalhe do irmão Roberto está passando por um câncer, não é que escapou alguma coisa de Deus, não, Deus está governando sobre essa situação. A Patrícia com as suas lutas, Deus está governando sobre a situação dela. Você com as suas lutas, nada escapou do controle de Deus, Deus está no pleno governo. Então você deve entrar aqui não para pedir coisas, não para arranjar emprego, você deve entrar aqui para adorar a Deus. Pare de olhar para dentro do seu próprio coração, do seu próprio umbigo. Esqueça de pedir coisas, venha para doar. Ofereça a sua vida como sacrifício santo, perfeito e agradável ao Senhor. Sacrifício vivo, viu? Meus irmãos, a igreja hoje virou um mercado de consumo. Eu vou no culto porque Deus vai me dar a bênção. Aí você está lá, tarde da bênção, culto da vitória. Não estou criticando as pessoas, estou criticando a mim mesmo, que eu já estive nisso. Culto da vitória. Não, culto de adoração. Entramos aqui para adorar a Deus, para dizer que Ele é maravilhoso, que Ele é perfeito, que Ele é grande, que Ele é temível, que Ele está sobre todas as coisas. Se Ele quiser fazer alguma coisa, Ele vai fazer. Podemos pedir alguma coisa? Sim, mas a nossa entrada aqui não deve ser para ganhar coisas, e sim para adorar. Amém? Alguma dúvida, alguma colocação? Uma vida rendida a Deus e com amor ao próximo, essa é uma vida aceitável ao Senhor. Sem isso, nada que você fizer vai ser aceitável ao Senhor. Que a nossa vida seja uma vida totalmente quebrantada, contrita e derramada aos pés do Senhor Jesus. Amém? Alguém quer colocar alguma coisa? Alguém acha importante algum versículo? Não? Glória a Deus. Ô, irmã Hilda, a senhora passou apertado, então vem cá para a senhora orar por nós. Quem passa apertado vai buscar Deus mais, então deve estar deve estar mais perto aí.
Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar junto com a irmã Hilda. À noite, se Deus permitir, nós estaremos aqui para louvor e glória do Senhor. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, louvado e engrandecido é o seu santo e poderoso nome. Nós te agradecemos por essa manhã abençoada, que o Senhor nos trouxe aqui pela sua misericórdia, para adorar o Senhor e aprender mais de Ti. E o Senhor espera que nós adoramos o Senhor e em espírito e em verdade. Amém. E por isso pedimos a sua ajuda. Tem misericórdia de nós que somos pequenos, Pai. Muito obrigado, Pai querido, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a cada dia a amar o Senhor mais, adorar mais, porque o Senhor é merecedor, o Senhor é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Amém. E por isso nós te adoramos. Amém. E pedimos perdão pelo nosso pecado, no nome de Jesus, e pedimos que o Senhor nos abençoe no restante desse dia, que seja um dia na sua presença, fazendo aquilo que agrada o seu coração. Pai, nos ajuda, nos traz de volta à noite para adorar o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.